Muito boa noite a todos e a todas. Com muita alegria, eu dou as boas-vindas a todos vocês para mais uma live aí do GECAM, né, do Grupo de Estudos em Ciências Ambientais da UFRB. Essa live faz parte do projeto GECAM Online, né, que está organizando lives quinzenais sobre assuntos relacionados à temática ambiental de modo geral. São lives que são feitas por docentes do Bacharelado em Ciências Ambientais da UFRB, mas também por docentes convidados, como é o nosso caso de hoje, né? Quero agradecer aqui, especialmente aí ao professor Vanderlei, coordenador do nosso projeto, que está nos apoiando bastante, professor Marcos, que está aqui nos auxiliando por trás das telas aqui, né? E agradecer também a todos os presentes, né? A Joana, uma boa noite, a Trielle, o Rony Santos, que é me orientando, né? O Jean Passos, a Jaqueline Almeida, né? Boa noite, Jackson Brito, professor Claudiano Neto, boa noite, professor Leonardo Klumb também, boa noite, né? Todos, a Ariane me orientando de iniciação também, muito boa noite. Agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Eu aproveito também para dizer e para lembrar aqueles que ainda não estão inscritos no canal do YouTube, nosso canal do YouTube do GECAM, né? Se inscrevam no canal, gente, aqui embaixo na tela de vocês, né? Confira se você está inscrito. Se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho ali para você receber todas as atualizações da nossa página, né? Siga também o @GECAMUFRB, @GECAMUFRB, você fica sabendo em primeira mão a programação dessas lives quinzenais que nós fazemos, né? Já partindo aí para o encerramento do ano de 2020 agora, tá? Seguramente hoje nós vamos ter uma live muito esclarecedora, muito dinâmica, até diria divertida, com o professor Marco Mello, né, a quem eu quero também agradecer a presença hoje, por ter aceitado o nosso convite, e eu penso que essa live vai servir para você que está pensando em seguir a pós-graduação, mestrado, doutorado, e mesmo para você que quer ir para a área técnica, governamental, enfim, terceiro setor, porque todo mundo se utiliza, né, do método científico, precisa se utilizar de conceitos técnicos, ter uma boa escrita. Então, essa jornada do cientista, ela, na verdade, também vai apoiar você na jornada, eu diria, não só do cientista, mas a sua vida profissional de modo geral. Então, vai ser um momento bastante interessante aí de troca nossa com o professor Marco Mello, né? A live de hoje, ela então está intitulada como a Jornada do Cientista. Ela vai ser ministrada, como eu comentei com vocês, né, vocês viram aí na nossa chamada, pelo professor Marco Mello, né, a quem novamente eu agradeço muito pela presença. O professor Marco Mello, ele é biólogo, tá? Com mestrado e doutorado aí também na área de ecologia, né? Tendo se graduado pela Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e com mestrado na UERJ e doutorado na Unicamp também, né, e uma parte de doutorado na Universidade Ulm, na Alemanha, né? Hoje ele é professor do Instituto de Biociências da USP, né, da Universidade de São Paulo, ali no campus da própria capital, e trabalha com síntese ecológica. Para quem é do meio acadêmico também, professor Marco Mello é pesquisador de produtividade do CNPq. E ele tem, pessoal, e aí eu fiz questão de colocar isso na chamada, e quero chamar a atenção de vocês outra vez, ele tem um blog muito interessante, se chama Sobrevivendo na Ciência. O professor Marcos, daqui a pouco, vai colocar aqui embaixo o link, né, do blog do professor Marco Mello. Acessem. É um blog muito interessante que vai ajudar você que está na graduação, você que já passou aí e está seguindo a linha da pós-graduação, enfim. É um blog muito interessante que vem efetivamente, criou esse blog justamente para apoiar os alunos, né, que estão aí nessa caminhada e seguindo propriamente essa jornada do cientista. Então, lá você vai encontrar publicações muito interessantes. Eu peguei alguns exemplos aqui, né? O que é uma tese, o que é uma teoria, como escrever um memorial, como fazer um pôster científico, as 5 regras essenciais para convencer alguém a te orientar. Esse eu acho muito legal. Relação orientador-aluno, a gente sabe que às vezes essa relação acaba sendo um pouco atribulada, então como melhorar essa relação orientador-aluno? Para os docentes, os colegas aí do BCA, né, que estão aí, outros docentes, qual é o seu perfil como orientador? Então, existem uma série gigantesca, muitas publicações, e que com certeza vão interessar todos vocês. Então, se vocês têm curiosidade, acesse o link aqui embaixo,
acessa lá o blog do professor Marco Melo, Sobrevivendo na Ciência, que vocês vão gostar muito, tá? Hoje ele vai contar um pouco para a gente de como é essa jornada do cientista, né? Quem quer seguir a jornada do cientista, como vai ser, né? Quais os obstáculos que você vai enfrentar, né? Como superar esses obstáculos, né? Como alcançar os objetivos que vocês têm, né? Em relação à carreira e pensando especialmente nessa carreira de cientista e principalmente, né? Responder as dúvidas de vocês. Então, se vocês têm aquela dúvida sobre como seguir, que caminho seguir, né? Essa é uma oportunidade muito interessante para que vocês tirem a dúvida, aproveitem esse momento para efetivamente sanar essas dúvidas que podem tá dividindo vocês entre seguir ou não um caminho, seguir ou não uma jornada aí de cientista, né? Peço a todos, então, também que deixem, durante a fala do professor Marco Melo, deixem as perguntas de vocês no chat, tá? No final, nós vamos ter aí um período bastante bacana de troca de informações com o professor Marco. Durante a apresentação do professor Marco, nós vamos colocar um link, pessoal, no chat, para que quem necessita de um certificado possa pedir a emissão do certificado. Quero chamar a atenção especial de vocês para que você que não precisa, quem sabe, de um certificado, que também peça, que também se inscreva ali solicitando, né? Você vai receber isso depois por e-mail. Por quê? Porque é importante para o nosso projeto, para um controle, né, das pessoas que estão nos assistindo, para que a gente conheça de onde você está falando, não é? Então, isso é uma coisa importante para a gente. Continua aqui, né? O meu boa noite para o Rodolfo Liporini, Raquel Mendonça, né? Ana Dias, Adila Gomes, boa noite, Denilson Santana, né? O Colapso, o Grupo Colapso da UFBA também presente, boa noite, obrigado aí. Bruno lá do Paraná, meu irmão, inclusive, né? Maiara Neves, enfim, várias pessoas nos acompanhando nessa noite. Agradeço muito a presença de todos vocês e eu vou passar a palavra, então, né, para o nosso convidado da noite, para que ele faça aí sua apresentação, fique à vontade, professor Marco Melo, com o seu tempo, pode ficar à vontade de usar o nosso espaço, tá bom? Muito obrigado novamente pelo aceite da oportunidade e a fala está com você. Bom, Gustavo, muito obrigado aí pelo convite para fazer essa live, né, esse webinar com vocês aqui hoje. Queria dar um salve aí para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E, pessoal, hoje então eu vou contar uma história para vocês sobre a carreira acadêmica. Mas primeiro deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, mostrar a apresentação. Espero que vocês estejam vendo aí meus slides em tela cheia. Se não estiverem, por favor, me avisem. E o tema da nossa história de hoje, então, é a jornada do cientista. Só que antes de partir para essa história, eu queria agradecer de novo a organização aqui desse webinar, dessa live, principalmente o Gustavo, pelo convite. Muito legal poder interagir com vocês, conhecer aí um pouquinho sobre vocês também, o grupo de pesquisa de vocês. E eu quero também fazer um agradecimento especial à equipe do blog Sobrevivendo na Ciência. Eu comecei esse blog lá em 2012, comecei sozinho, e depois, agora nos anos mais recentes, a Renata Muilaer e o Alexandre Palaoro se juntaram a mim nessa equipe. Então hoje nós somos um trio de escritores no blog, e eles trouxeram aí um sangue novo, um oxigênio para o blog. Eu sou muito grato a eles por isso. Eu também sou muito grato às fontes das mídias que eu vou usar aqui nessa palestra, tanto os vídeos quanto as fotos e demais imagens. Então, eu tirei esse material da série de filmes do Senhor dos Anéis, né, da trilogia do Senhor dos Anéis. Como é que começa a nossa história de hoje? O ponto, gente, é que não é fácil ser cientista. Quem está aí fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, ou quem já é professor, professora, pesquisador, pesquisadora, sabe que essa carreira não é mole. A gente tem que se desdobrar em 1 milhão de tarefas ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente se sente numa espécie de dança de Shiva, tendo que destruir algumas coisas para poder construir outras.
Essa dificuldade, esse peso da carreira tem levado muitos alunos, técnicos e professores ao desequilíbrio emocional. Tem muita gente sofrendo de ansiedade, de depressão, de burnout, e a gente precisa tomar cuidado com isso. É claro que a nossa sociedade como um todo está doente das emoções, da mente também e do corpo, mas em profissões muito competitivas como a ciência, a carreira acadêmica, parece que esse problema está um pouco mais grave. O que eu sugiro para vocês é parem e respirem um pouco. Ainda mais agora, no meio de uma pandemia, né? Ou uma sindemia, como ela já está sendo chamada. A gente precisa parar e respirar um pouco e repensar os nossos valores, as nossas metas e, principalmente, pensar nos nossos sonhos. Por que a gente entrou numa graduação, num curso técnico, numa pós-graduação? O que a gente quer com isso? Onde é que a gente quer chegar? Bom, para a gente poder parar e respirar um pouco, eu vou sugerir que nós façamos uma pequena viagem. Vamos dar uma passeada lá no Condado, aquele lugar maravilhoso, que por sinal fica lá na Nova Zelândia, né? País muito civilizado, muito tranquilo, ver com esse verde brilhante. E lá no Condado a gente vai visitar a família Bolseiro, a família Baggins. Vamos começar a pensar lá no tio Bilbo. O tio Bilbo deu início a um projeto de pesquisa que depois se transformou no doutorado do sobrinho dele, o Frodo Baggins. Vocês devem se lembrar aqui dessa cena, já da defesa de doutorado do Frodo, lá com a banca presente, todos os amigos reunidos. E é importante lembrar que nesse momento aqui da defesa da tese, o Frodo não estava sozinho. Ele recebeu os méritos junto com os amigos. Então, um ponto que eu quero ressaltar muito aqui hoje nessa história é que ninguém faz ciência sozinho. A gente trabalha em equipe, em laboratórios, em programas, universidades. E por que o doutorado do Frodo é tão importante aqui para a gente entender a carreira acadêmica? O doutorado dele, como vocês sabem, foi publicado na forma de livro, O Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. E esse é um livro clássico de fantasia e de aventura. Esse livro pode ensinar muito para a gente sobre os cuidados que a gente precisa ter na carreira de cientista e também quais são os desafios e oportunidades e como é que a gente deve lidar de forma produtiva e saudável com esses desafios e oportunidades. Um ponto muito importante que surge nesse livro, nesse doutorado e vários outros, é que na humanidade existem vários heróis, mas apenas um mito. É a teoria do monomito, proposta lá nos anos 40 pelo Joseph Campbell. O que é essa teoria do monomito? Para pensar, por exemplo, nessa jornada que o Frodo atravessou, né, nos 3 livros do Senhor dos Anéis. Tudo que ele teve que passar, toda a transformação que ele sofreu, indo lá do Condado até Mordor para cumprir a demanda do Anel. Se vocês pararem para pensar em vários pontos importantes dessa jornada, vocês vão reparar que esses pontos também são compartilhados por outras jornadas. Por exemplo, pela jornada de Jesus Cristo. Desde o momento em que ele nasceu até o momento em que ele descobriu quem ele era e qual era a missão dele, vocês veem que tem pontos em comum com a jornada do Frodo. E tem pontos em comum também com a jornada de Iemanjá. Se a gente parar para pensar nos orixás, somente da cultura iorubá, lá do norte da África, a gente vê que cada orixá desses teve uma jornada também. Cada orixá teve que sair de um ponto de partida, sofrer uma transformação até se transformar no grande Deus que acabou se tornando. Mesma coisa também foi o que enfrentou o Shakyamuni Buda, 2.600 anos atrás, lá no Nepal. E a gente pode ver pontos em comum também com a jornada da Mulher Maravilha e outros personagens de ficção, como a Dorothy, do Mágico de Oz. Na verdade, se vocês quiserem pensar numa jornada do herói ou jornada da heroína perfeita, arquetípica, assistam aquele filme do Mágico de Oz. Ele é uma jornada perfeita. Essa jornada e a teoria do monomito foram propostas nesse livro do Campbell, O Herói de Mil Faces. O Campbell percebeu que em várias histórias religiosas, mitos de criação, narrativas religiosas, ou mesmo histórias de aventura, de fantasia, de ficção, os pontos da jornada são quase sempre iguais. E eles refletem muito sobre a psique humana. Toda jornada do herói ou da heroína começa no mundo conhecido. Por exemplo, pode ser a sua família,
a cidade onde você nasceu, a sua comunidade, o seu bairro. E aí, de repente, você recebe um chamado para a aventura. Você é desafiado ou desafiada a fazer uma coisa que você nunca fez antes. Atravessando um limiar de ações, sofrendo uma transformação e, ao final, uma redenção. Para retornar ao mundo conhecido, trazendo com você a dádiva daquela deusa. Mas vamos falar com calma sobre isso, parte por parte. O ponto é que o chamado para a aventura acontece quando você menos espera. E, geralmente, a primeira reação de todo herói ou heroína é negar esse chamado. É falar, afasta de mim esse cálice. E por que as pessoas costumam negar o chamado para a aventura? Porque o chamado para a aventura envolve você abandonar muita coisa, se expor a muitos riscos e dar um salto de fé. Porque, afinal de contas, para você poder viver a aventura da sua vida, da sua carreira, você tem que deixar a sua zona de conforto. Sempre chega um momento na nossa vida em que a gente se vê na transição entre dois mundos, o que a gente conhece e o que a gente não conhece. E aí, para a gente poder se transformar em quem a gente realmente pode ser, para a gente desenvolver o nosso potencial, seja na ciência ou em outra carreira, é preciso que a gente saia da terra natal, que a gente saia do seio da família, muitas vezes que a gente vá para outro estado, para outro país até. E não só sair da zona de conforto geográfica, espacial, mas também a zona de conforto mental. Se vocês quiserem seguir uma carreira acadêmica, ou se vocês quiserem aprender ciência a fundo para usar a ciência em outro tipo de carreira, vai ser importante mudar de mentalidade várias vezes, tentar enxergar as coisas sempre por ângulos novos. E ninguém consegue fazer isso sem a ajuda de um mentor. O mentor é uma figura crucial na jornada do herói. A gente precisa sempre dos conselhos de gente mais experiente, para a gente poder saber quais são as opções que estão na nossa frente. Mas os mentores, eles fazem apenas o papel de apontar direções, apontar portas. A escolha de através de quais portas nós vamos passar pertence a nós. É a gente que tem que tomar essa decisão e é a gente que tem que atravessar a porta. Mas é fundamental o mentor poder chegar para a gente e fazer a gente poder enxergar de forma mais ampla quais portas existem. Além do mentor, outra figura crucial na jornada do herói, como proposta pelo Campbell, é o guardião do limiar. Nossa, mas que personagem é esse na nossa história? O guardião de limiar, ele não é o antagonista da história. Ele é um personagem que serve para testar sua convicção. Ele vai aparecer em transições entre mundos diferentes da sua jornada, vai aparecer na hora de escolhas cruciais que você tem que fazer. E o guardião serve para criar dificuldades adicionais e testar a sua convicção. Falar para você, por exemplo, você tem certeza que você quer fazer faculdade? Você quer fazer mesmo mestrado, doutorado? Você quer seguir carreira de professor? Ou pensando até por outro ângulo, se você fez até um mestrado ou até um doutorado, poxa, você vai tomar mesmo a decisão de sair da carreira acadêmica e usar o seu conhecimento científico em outra carreira? Essas figuras de guardião de limiar vão aparecer justamente para você se questionar, para você tentar enfrentar essa barreira e falar, não, é isso mesmo que eu quero, e eu quero por causa disso, disso e disso, esse é o meu sonho, e eu sei qual é o preço que eu estou disposto a pagar por esse sonho. A figura do guardião de limiar na universidade, na carreira acadêmica, pode, por exemplo, aparecer na forma de um professor que questiona uma decisão que você tomou, ou mesmo de um colega de turma, um colega de classe, que chega para você e fala, olha, não sei se você está indo por um bom caminho, não. São figuras cruciais para a gente. E aqui a gente chega num ponto crucial da jornada, que é, qual preço você está disposto ou disposta a pagar pelo seu sonho? Todo sonho tem um preço, gente. E é muito importante, faz parte do nosso crescimento, da nossa entrada na vida adulta, perceber isso. Perceber que as coisas não caem no nosso colo de graça. Tudo tem um preço. É aquela mentalidade das artes marciais. Hoje eu vou fazer o que os outros não querem, para amanhã eu poder fazer o que eles não conseguem. Isso pode parecer duro, e realmente duro, pessoal. Mas eu gosto de lembrar que a carreira acadêmica é uma carreira de alta performance. É uma carreira, por exemplo, igual você querer ser atleta de nível olímpico.
Você querer ser, por exemplo, um nadador de nível olímpico, um corredor de 100 metros rasos de nível olímpico. Para você poder fazer índice, para ir para o PAN, para ir para as Olimpíadas, você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que estar disposto a praticar, estudar, para você chegar num ponto em que você vai ser capaz de fazer coisas que os seus concorrentes não conseguem fazer. E isso é fundamental, gente, e serve para qualquer carreira muito competitiva, especialmente para essas carreiras de alto desempenho. E a gente pode pensar na carreira de cientista, na carreira acadêmica, ou na carreira de atleta, como eu falei, mas isso acontece também na carreira de músico. Imagina que você quer ser músico de uma orquestra, você quer ser o Spala de uma orquestra, por exemplo. Isso é uma baita competição também. Você tem que estar disposto a pagar o preço e fazer sacrifícios. Só que, de novo, sem um mentor, sem um guardião de limiar, você não consegue. E você precisa também de ajudantes ao longo da sua jornada. Porque o sucesso, ele é uma mistura de sorte e mérito. Em geral, como em quase tudo, as pessoas tendem a ficar polarizadas nessa questão do sucesso e falar: não, sucesso é a meritocracia pura, aquele mito da meritocracia a qualquer custo. Ou, não, sucesso é puramente sorte. Se aquela pessoa ali entrou naquela seleção de mestrado, ou passou naquele concurso de professor, foi pura sorte. Gente, o mundo real quase sempre segue o caminho do meio. E o sucesso é um ótimo exemplo de caminho do meio. Porque você não consegue vencer e não consegue realizar os seus sonhos se você não der muita sorte na vida e você não aproveitar essa sorte e transformar a sorte em trabalho. Por exemplo, as portas que abrem para você na vida são uma questão de sorte. Muitas oportunidades que aparecem para você, na verdade, não foi você que criou. Foram outras pessoas que criaram para você. E isso fica muito claro quando a gente compara, por exemplo, as pessoas de acordo com a origem socioeconômica delas. Um jovem, uma jovem que nasceu na favela, que nasceu na periferia, vai ter muito menos portas abertas automaticamente do que um jovem que nasceu na classe A ou na classe B, no asfalto, né, como a gente diz lá no Rio. Então, às vezes a gente bota essas pessoas para competir como se elas estivessem em pé de igualdade e a gente esquece que alguém que nasceu numa condição socioeconômica muito desfavorável, na verdade está começando a corrida 10 metros atrás, 20 metros atrás, uma corrida de 100 metros rasos, né? Então, gente, pensem, vencer na vida e ter um bom sucesso, se conseguir ser um cientista profissional, se estabelecer na carreira acadêmica, depende de coisas que você não controla e de coisas que você controla, de uma mistura, de um equilíbrio entre essas coisas. E por isso que eu gosto de falar, gosto de repetir sempre, que é muito importante a gente prestar atenção a todos os talentos que a gente está desperdiçando na ciência. Simplesmente porque são jovens que nasceram em favelas, em periferias ou no interior e não têm acesso às mesmas oportunidades que os jovens favorecidos têm. Além disso, gente, é muito importante vocês andarem com pessoas que botam vocês para cima. Quem entre vocês escolher seguir uma carreira profissional na ciência, uma carreira acadêmica, vai perceber que é uma carreira dura. Você ouve não a maior parte do tempo e você tem que ficar muito feliz com o sim que você ouve de vez em quando. Só que, além de você ter que andar com gente que te bota para cima, que acredita em você, você também vai ter que saber ouvir as pessoas que te botam para baixo. Por exemplo, a demanda do anel na história do Senhor dos Anéis nunca teria chegado ao fim, nunca teria sido cumprida. Um anel nunca teria sido destruído no fogo da montanha da perdição se não fossem esses três personagens. Para pensar. Não foi o Frodo que venceu sozinho a demanda do anel. Ele tinha o Sam junto com ele e o Gollum também. Juntos eles representam id, superego e ego. Você tem aquela parte nuclear da personalidade, mas você também tem a voz da razão e você tem a voz dos instintos, da satisfação imediata das vontades também. É a personalidade completa que vai cumprir a demanda do anel. Não é só o Frodo sozinho. E por falar em equilíbrio, gente, numa carreira intelectual como uma carreira acadêmica, às vezes as pessoas focam demais na mente. A gente trabalha a mente o tempo todo. E a gente esquece que uma pessoa tem várias dimensões. Uma pessoa é, no mínimo, feita também de mente, corpo e espírito, no sentido amplo aí. Ou seja,
É comum a gente focar tanto no estudo, no trabalho intelectual ao longo do mestrado, doutorado, pós-doc, vida de professor, de professora, que a gente esquece de comer bem, a gente esquece de dormir bem, a gente esquece de se divertir, a gente esquece da nossa vida social, esquece de visitar o médico regularmente, ou seja, a gente negligencia o nosso corpo, pensa só na mente. E para aquelas pessoas que também valorizam a dimensão espiritual da vida delas, seja numa religião organizada ou fora de uma religião organizada, ou seja, não na religião, mas na arte, por exemplo, ou no esporte, eu digo, não esqueçam de cuidar do espírito de vocês também. E o espírito não precisa ser só no sentido religioso. Se você for religioso, não abandone a religião. Mas se você não for religioso, cultive o espírito de outras formas, através da música, da pintura, através do esporte, né, de uma arte marcial, por exemplo. E além disso, faça uma boa preparação psicológica. Em toda carreira de alta performance, é muito comum as pessoas quebrarem em algum ponto. Todo mundo vai quebrar em algum ponto. O problema é que tem pessoas que quebram e não conseguem se recompor depois. Elas acabam transformando o sofrimento em uma psicopatologia, que aí vai precisar de um tratamento especializado para um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta. Mas o que eu sugiro para vocês é, se vocês estiverem já em sofrimento, procurem ajuda profissional, isso é fundamental. Doença mental é como qualquer doença. Assim como você procura ajuda para uma gastrite, você procura para uma ansiedade também. Só que se vocês puderem fazer a profilaxia, é muito melhor. Se vocês buscarem esse equilíbrio, essa preparação psicológica, tanto para a vitória quanto para a derrota, vocês vão ter uma chance muito menor de entrar em sofrimento e desenvolver psicopatologias. Então, procurem aquilo que funciona para vocês. Pode ser psicoterapia, pode ser a meditação, pode ser uma religião, pode ser uma arte, um esporte, mas procure algum tipo de treinamento com algum tipo de mentor psicológico que vai tornar vocês pessoas mais fortes, mais maduras e mais resilientes. E na jornada do herói, existe um momento em que a gente chega no abismo, que é uma fase crítica dessa jornada. É quando o nosso protagonista, nosso herói ou nossa heroína, vai sofrer uma morte e um renascimento. Essa morte pode ser real ou simbólica. Ela representa um ponto em que a personalidade antiga do herói ou da heroína é destruída para você criar uma nova personalidade, uma nova identidade. Você precisa em algum momento morrer e renascer. E aí entra uma outra coisa fundamental, não só nessa carreira acadêmica, mas na vida, que é a gente entender o poder de rituais como o luto. Em geral, a gente vai pensar no luto só como um ritual que a gente faz quando morre algum ente querido, né? Um parente, um amigo, um cônjuge. Mas, gente, o luto ele é muito mais amplo do que isso. O luto ele pode ser usado como um ritual para marcar transições de fase na sua vida e na sua carreira. Por exemplo, aqui, quem já defendeu um TCC, já defendeu um mestrado, um doutorado, como é que se sentiu no dia seguinte à defesa? Provavelmente, vocês que já passaram por uma defesa de tese, sentiram um vazio no dia seguinte, né? Você passa ali 1 ano, 2 anos, 4 anos ocupado com um projeto muito denso, muito difícil, complexo. De repente você consegue ser aprovado, né? Consegue passar na defesa, mas no dia seguinte fica um vazio, você não sabe mais como viver sem aquele projeto. E aí eu recomendo muito que vocês não fiquem pulando de uma fase para outra sem pensar, ligados no automático, seguindo a manada, né? Parem para fazer pequenos rituais de luto em que vocês vão digerir, vão processar tudo o que aconteceu naquela etapa da jornada, para depois poderem fazer um balanço e pensarem com mais calma sobre o que vocês querem da próxima etapa da jornada. Então o luto é isso. Ainda mais agora, né, num momento de crise mundial como a gente está enfrentando, é muito importante vocês resgatarem esses rituais de luto. Sejam os rituais da sociedade de origem de vocês, né, da comunidade em que vocês vivem ou da religião que vocês praticam, qual tipo de ritual for. Mas não vivam a vida ligados ao automático. Toda vez que mudar a vida de vocês, que alguma fase for mudada, parem para fazer um balanço.
E, de novo, a ajuda também é importante até mesmo no abismo. Sem ajuda você não consegue. A gente precisa praticar a arte da gratidão o tempo todo, porque ninguém se transforma em cientista profissional ou consegue uma educação científica, persegue até o final, sem ajuda. E em alguns momentos você vai ter que ser carregado até. E mesmo assim você ainda corre o risco de acabar morrendo na praia. Você pode chegar no final daquela sua jornada, no final da sua demanda, e aí fraquejar. Quando faltava apenas um passo para você vencer, faltava só mais uma decisão boa a ser tomada, você toma uma decisão ruim e põe tudo a perder. E a ajuda decisiva pode vir de onde você menos espera. Às vezes ali, na boca do abismo, na beira da lava, quem parecia ser antagonista, na verdade, se mostra um ajudante. E aí você consegue cumprir a sua demanda. E como é que termina essa jornada, pessoal? Ela termina principalmente com uma redenção. E essa é uma palavra que a gente tem esquecido muito nos dias de hoje, principalmente nessas carreiras de alta performance, que nem a carreira acadêmica, o esporte, né, de Olimpíada, a música de orquestra, ou o alto sacerdócio, por exemplo. Ao final da jornada, é muito importante a gente desligar o modo de combate e fazer as pazes com a gente e com o mundo também. Para você conseguir vencer numa carreira de alta performance, você vai ter que competir quase que o tempo todo. É claro que a cooperação é fundamental, só que em alguns momentos você tem que competir. Por exemplo, numa seleção de mestrado, numa seleção de doutorado, no concurso de professor, concurso de pesquisadora. Só que o que acontece com muita gente na carreira acadêmica é que muita gente não desliga o modo de combate. E essas pessoas continuam sendo pessoas tensas e pessoas competitivas e pessoas até mesmo paranoicas, mesmo depois que elas já atingiram aquela meta que elas tinham proposto para elas mesmas. E isso é uma receita segura para criar uma neurose em uma pessoa e transformar pessoas que originalmente eram até leves, alegres, de bem com a vida, em pessoas sombrias, em pessoas muito esquisitas, em pessoas que não conseguem mais ver o lado positivo de nada. Essa redenção também envolve antes uma transformação profunda. Aqueles hobbits que saíram do condado não são os mesmos hobbits que voltaram. O Sam saiu hobbit nível 1, voltou hobbit nível 13, por exemplo. Como é que você retoma uma vida antiga depois de uma aventura tão difícil quanto essa? Às vezes a gente tem essa sensação, por exemplo, quando faz um intercâmbio acadêmico. Aqueles de vocês que já tiveram oportunidade ou que ainda vão ter essa oportunidade de fazer um intercâmbio, passar 6 meses ou 1 ano em outro país aprendendo ciência, vocês vão ver que retornar para o país de origem às vezes é muito difícil. A gente não consegue mais pegar aquelas contas soltas do fio da nossa vida, que foi rompido por algum tempo. Então, por isso, essa transformação é muito profunda. E essa transformação que a gente sofre ao longo da carreira acadêmica e da formação de cientista é o principal motivo pelo qual a gente tem dificuldade de conversar com a sociedade depois. É por isso que se torna tão difícil explicar o que a gente faz dentro da universidade, contar o nosso projeto para uma pessoa que a gente encontrou ali no Uber, por exemplo, na rua, porque a gente é transformado. O Frodo que voltou não é o Frodo que foi. E aí você precisa realmente retomar a sua vida no mundo conhecido, né? Você voltou ao mundo desconhecido e saber o que fazer com a dádiva da deusa. Tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua jornada do herói ou da heroína. E o que você vai fazer com essas dádivas recebidas? Você pode fazer que nem o Sam, por exemplo. Ele resolveu continuar no condado, ele se casou, teve 2 lindos hobbitzinhos, e se vocês lerem os anexos dos livros, vocês vão descobrir que o Sam até chegou a ser prefeito do condado. Ou seja, ele voltou um hobbit muito mais maduro, muito mais experiente, com uma bagagem de conhecimento muito grande. Ele resolveu usar essa dádiva da deusa para tornar a sociedade de origem dele um lugar melhor. Já o Frodo fez uma outra escolha.
ele resolveu partir junto com os últimos elfos para Valinor, o paraíso dos elfos a oeste da Terra-média. Aí vocês podem se perguntar, quem é que fez a escolha certa, o Sam ou o Frodo? Qual a escolha é melhor, ficar no mundo conhecido ou até voltar para o mundo desconhecido? Gente, não tem melhor ou pior, maior ou menor nesse tipo de escolha. O importante é vocês descobrirem quem são vocês, o que vocês querem da vida, e aí vocês, depois de ouvirem a voz interior de vocês, vocês vão descobrir o que vocês querem fazer com aquela formação científica que vocês receberam até o final do doutorado, por exemplo. Voltar para o mundo desconhecido, ou seja, fazer que nem o Frodo e continuar na academia, se tornar professora universitária, professor universitário, não é a única escolha que existe. Vocês podem pegar todas as habilidades aprendidas na jornada do cientista e transferir para outras carreiras com muito sucesso, como, aliás, muitas pessoas fazem na Europa e na América do Norte. E como termina a nossa jornada de hoje? Com a versão acadêmica da jornada do herói. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no blog, tem um texto que eu escrevi sobre a jornada do cientista. É uma adaptação dessa jornada do herói proposta pelo Campbell, e eu dividi a jornada do cientista em 3 atos: a formação, a transformação e o estabelecimento. E, gente, essa fronteira entre o que é conhecido e o que é desconhecido, ela varia muito. Depende da sua origem social. Por exemplo, para alguém que veio de uma família pobre, que nem eu vim, uma família que tem origem na favela e na roça, muitas vezes fazer graduação já é entrar no mundo desconhecido. Então pode ser que até aquele ponto ali que eu coloquei da graduação esteja no mundo desconhecido já. Depende de onde você veio. Por exemplo, eu tenho certeza que muita gente aqui que tem uma origem pobre também, talvez tenha ouvido de alguns parentes ou da família toda, que fazer graduação ou fazer ensino técnico não é para você. Procura uma outra coisa. Vai ter um emprego de pobre, que nem o resto da família. Eu ouvi isso na minha vida. Só que quando você ouve o chamado para a aventura, muitas vezes você acaba indo para esse mundo desconhecido e fazendo coisas que ninguém na sua família fez antes. E é por isso que é tão importante a gente dar mais oportunidades na universidade, na graduação e na pós, para as pessoas que vêm da favela, que vêm da periferia, que vêm do interior, para que essas pessoas possam saber que existe mais na vida além do que as coisas que a família dela conhece. Bom, pessoal, essa era a história que eu queria contar para vocês hoje. E se vocês quiserem ler um pouco mais sobre essas histórias todas da carreira acadêmica, eu sugiro, por exemplo, o livro do blog Sobrevivendo na Ciência. Lá no blog tem mais informações sobre como vocês podem encontrar esse livro. Só que, de qualquer forma, todos os textos que estão no livro, e o livro é vendido, na verdade estão no blog também. Então vocês podem ler esses textos de graça. O livro é mais para quem quiser uma versão organizada dessas histórias, com um fio condutor, começo, meio e fim. E eu agradeço muito pela atenção de vocês. Acho que agora nós podemos passar para perguntas. Obrigado. Professor Marco Mello, nós que agradecemos muito a oportunidade de ouvi-lo aí, né, com essas palavras que são... É interessante porque é muito didático, né, é do conhecimento de todos. Acho que todo mundo assistiu O Senhor dos Anéis, então acredito que todo mundo se identifica muito com a história e, claro, com a sua história própria, né? Tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje já passaram por algumas dessas fases ou estão trilhando esse caminho, né? E eu acho que isso se expressa muito bem nos comentários, né, do pessoal. Então, poxa, que live, excelente live, não é? Fascinante. Então, a gente tem muitos comentários elogiosos aí à sua apresentação, professor Marco Mello. Eu quero, antes de passar as perguntas, só registrar aqui 2 pessoas que chegaram aí também na live. Professora Gisele Lima, querida da Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, e o meu eterno orientador, professor Yuri Tavares Rocha, professor aí da USP, inclusive, que também está acompanhando a gente aí nessa noite. Nós temos algumas perguntas. Peço àqueles que queiram perguntar alguma coisa para o professor Marco Mello, que também coloquem ali no chat, né, para a gente poder passar essas perguntas aqui ao professor, aproveitando a oportunidade, né?
Eu vou começar aqui com a pergunta da Raquel de Deus Mendonça, né? Estou sem mentor e sinto falta. Há alguma orientação para encontrar um novo mentor? Raquel, essa é uma ótima pergunta. Em alguns momentos a gente fica meio que órfão, né? Abandonado na carreira mesmo. E eu acho que para a gente conhecer possíveis mentores, a gente tem que socializar com a nossa comunidade. Por exemplo, frequentar os eventos que a sua instituição organiza, né? Seminários, palestras. Agora, em época de quarentena, os eventos virtuais, né, que a instituição está organizando. Tentar interagir com as pessoas da forma que der. Participar de eventos externos à instituição, né, como congressos, simpósios, jornadas, encontros também. Porque eu acho que é a gente se expondo e a gente interagindo com as pessoas que a gente vai descobrindo com quem a gente tem sinergia. E é muito importante a gente ter sinergia, né? Ter alguma afinidade com a pessoa que vai servir de mentor para a gente. Então, meu conselho para você é isso: frequente a sua comunidade, conheça os seus pares. Eu costumo dizer, né? Viva a academia, né? Viva o dia a dia do que a universidade pode te proporcionar. Acho que isso faz bastante diferença na formação, inclusive, né? Não, com certeza. E mesmo em tempos de quarentena, muitas universidades estão organizando eventos remotos, e mesmo nos eventos remotos dá para a gente interagir de alguma forma, né? Então, eu concordo plenamente contigo. A gente tem que viver a academia. Claro, perfeito. Vamos para outra pergunta aqui. O Rodolfo Liporini, ele pergunta: o mentor é igual a um orientador? O mentor seria a mesma coisa que orientador, né? Se não, quem mais poderia ser um mentor na carreira acadêmica brasileira? Rodolfo, é uma outra excelente pergunta essa. Se a gente for ver o conceito de mentor no livro do Campbell, naquele O Herói de Mil Faces, é um conceito muito amplo. Na verdade, você pode ter mentores que acompanham o herói ou a heroína durante a jornada toda, que nem o Gandalf acompanhou o Frodo, por exemplo, né? Ou que nem Ou pode ter mentores que acompanham em uma fase da jornada. Por exemplo, o Obi-Wan Kenobi, que acompanhou o Luke mais no começo, daí ele morreu, depois acompanhou depois de morto também. E pode ter mentores pontuais. Mas como é que é essa figura do mentor na academia? É claro, você tem toda a razão. A figura mais óbvia de mentor na academia é o orientador acadêmico, com certeza. Em algumas universidades ou institutos federais, você tem uma separação, né? Às vezes você tem o orientador do TCC, o orientador da IC, e você tem um orientador acadêmico separado, que é aquela pessoa que orienta mais as disciplinas, né, os cursos que a pessoa faz. Mas todos esses são figuras de mentor. Só que aí entra a cereja no bolo, ou, como eu prefiro, a azeitona no pastel nessa história. Qual que é a azeitona no pastel? Que essas figuras de orientadores de vários tipos que existem na academia, elas são fundamentais, sim. Mas quem dá muita sorte nessa carreira é quem encontra um mentor num sentido mais, digamos, marcial, de artes marciais, um sentido mais oriental da palavra. O que é um mentor nesse sentido mais oriental? Um mentor no sentido mais zen da palavra. É aquela pessoa que, além de te orientar formal ou informalmente, a pessoa meio que te adota. É uma pessoa, uma figura mais velha, mais experiente, que meio que vai te pegar pela mão e vai seguir a jornada junto com você. Então, todo mundo precisa de orientadores, mas quem dá muita sorte ainda encontra um mentor nesse sentido, um sensei, digamos assim. Perfeito. O professor Vanderlei Veloso, que inclusive é o coordenador do nosso projeto GECAM Online, né, que está promovendo as lives, ele pergunta, né, no intuito de ajudar no crescimento dos discentes ou das discentes, o professor ele pode desempenhar mais de um desses papéis na jornada do herói no decorrer de um curso de graduação ou pós? Totalmente, Vanderlei, com certeza. Pensando em nós, professores, né, das universidades, dos institutos federais, nós desempenhamos diferentes papéis dependendo do ângulo por onde a gente é olhado, né? Para um aluno a gente é orientador, para outro a gente é mentor, para outro a gente pode ser guardião de limiar também. E esses papéis que ficam mais próximos do papel de antagonista, como guardião de limiar, são fundamentais para ajudar no crescimento dos discentes também. Porque se a gente levar os discentes no colo, passando a mão na cabeça o tempo todo, a gente não prepara esses jovens para a realidade da carreira nem para a realidade da vida. Isso é uma coisa que também acontece de forma cíclica, não só no Brasil, mas no mundo todo. Em geral,
os jovens que crescem, né, que amadurecem durante fases de crise do mundo, eles crescem muito mais fortes e resilientes do que os jovens que amadurecem e crescem durante fases de bonança. O que é muito cruel agora é que a gente está vendo uma geração, a geração millennial, na verdade, já passou. A gente está vendo agora a geração iGen e a geração Alpha, que já veio logo depois da iGen também. Essas duas gerações, que a gente pode chamar também de Z e de W, a iGen e a Alpha, elas são gerações, e a Millennial ainda um pouco também, são gerações que foram formadas na academia durante a época de bonança, que a gente teve até alguns anos atrás, aqui no Brasil, né? Bolsas abertas, dinheiro aberto para pesquisa. E o que é cruel na história dessas gerações é que essas gerações se tornaram adultos, tanto biologicamente quanto academicamente, no momento de crise. Então você cresce na bonança, protegido e com abundância de recursos, e você vai disputar o seu lugar ao sol no momento de crise. Isso é muito cruel. Então, por isso que eu dou muita ênfase nessa questão da saúde mental e do treinamento psicológico. A gente precisa de um treinamento emocional para aguentar esse baque, né? Legal. Massa. Espero que tenhamos respondido aí, professor Vanderlei, e aos demais. O professor Claudiano Neto, também é professor aí do Bacharelado de Ciência Ambiental, ele agradece a sua fala, diz que foi muito bom poder ouvi-lo, e ele pergunta, como foi para ti a definição de sua agenda de pesquisa, quando lá dos anos iniciais da carreira? Como se deu esse processo? Claudiano, na verdade, assim, a gente vai definindo a agenda ao longo da jornada, ela vai mudando também, né? No meu caso, especificamente, eu tinha um interesse muito específico desde a época da escola ainda, desde o segundo grau, né? Hoje que a gente chama de ensino médio. Eu sempre gostei muito de morcegos, sempre tive uma fascinação por morcegos. Então, quando eu entrei na graduação, logo no segundo período eu já arrumei um estágio com morcegos, sobre biologia de morcegos, ecologia de morcegos, e eu trabalho com isso até hoje. O que foi mudando na minha agenda de pesquisa depois é que eu fui adicionando outros interesses ao meu interesse por biologia de morcegos, história natural de morcegos. E aí o meu leque de atuação foi se ampliando com o tempo, né? Mas eu acho que a definição da agenda de pesquisa no começo da carreira, ela também envolve uma introspecção e uma reflexão profunda, porque aparecem muitas oportunidades de vários tipos. E se a gente for pegando toda oportunidade que aparece, a gente acaba ficando meio perdido. Então é preciso a gente ter um sonho claro, transformar o sonho em um plano, e aí as oportunidades que vão aparecendo, elas ficam mais claras, né? O que é oportunidade e o que atrapalha o seu sonho. Legal. O Luiz Falcão, ele tem, acredito que seja uma pergunta, na verdade, né? Ele também diz que é muito bom te ouvir, né? É sempre bom te ouvir, parabéns. Como devo proceder como professor, né, mentor, para instigar alunos sem podar a independência deles, nem deixar solto demais? Pô, Falcão, bom te ver por aqui. Em quanto tempo, hein, cara? Como é que tu tá? Tudo na moral aí, tudo certinho, cara? Pô, saudade, hein? A gente precisa se ver em algum evento, algum congresso de mastozoologia. Pô, Falcão, essa sua pergunta, ela tem muito a ver com uma parábola do Shakyamuni Buda também. Teve uma vez que o Buda recebeu no grupo dele, de peregrinos, um jovem que era um príncipe também, que nem o Buda tinha sido originalmente. E o que acontece é que no começo, que esse príncipe se juntou ao grupo de peregrinos, ao grupo de mendigos, aos bicos do Buda, ele começou a se esforçar demais para se desapegar de todos os bens materiais. Ele não queria nunca trocar de roupa, quase não tomava banho, comia só uma refeição muito frugal por dia, meditava quase que o dia todo. Ele foi muito a fundo, muito de cabeça naquilo dali. E o Buda deixava a coisa rolar ali. Depois de um tempo, ele parou para questionar esse jovem príncipe, ex-príncipe, e sobre se ele estava alcançando o que ele queria. E o príncipe falou que não, que apesar de todo esse esforço, ele não estava querendo. E aí ele lembrou para esse príncipe que o príncipe gostava muito de tocar cítara, aquele instrumento indiano. E falou para ele, olha, se você chegar na sua cítara e apertar demais a corda dela, antes de tocar, o que acontece? Vai arrebentar a corda. Se você chegar na sua cítara e na hora de afinar você deixar essa corda frouxa demais, o que vai acontecer? Vai tocar completamente desafinado.
Daí o Buda falou para esse príncipe: você precisa então saber o ponto exato em que você tem que afinar cada corda da sua cítara para você conseguir as melhores notas que você pode. E isso, mesma coisa, a gente aplica para a formação de alunos. E Falcão, não tem fórmula para isso, é difícil pra caramba. O que eu te digo é o seguinte: o que a gente pode fazer? Eu acho que com a experiência, né, conforme a gente vai passando os nossos anos como professor, a gente vai descobrindo primeiro uma coisa muito importante, que é que tipo de aluno a gente é bom de orientar. Cada professor é bom de orientar um ou dois, aí, poucos tipos de aluno. Então, a minha primeira sugestão é não oriente todo mundo que aparecer, porque provavelmente eu sei que eu não sou competente para orientar todo mundo, você também não deve ser, e todos nós não somos. Cada um de nós tem um perfil, né? Um perfil como orientador, como cientista. Então, a primeira coisa é isso: descubra que tipo de aluno você é bom em orientar. Segunda coisa é, descubra quantos alunos você é bom em orientar ao mesmo tempo. Depois que você descobrir qual é o perfil e o tamanho ideal do seu grupo, aí você vai começar a perceber as variações de personalidade entre os seus alunos. E você, para poder não podar eles, como você disse, né, e nem deixar soltos demais, você vai ter que fazer um acordo, um contrato com cada aluno. Vai ter que fazer uma conversa. Uma coisa que eu costumo fazer hoje com meus alunos é um plano de orientação individual. Logo que eles entram no laboratório, a gente faz um documento juntos, né, escrito pelo aluno e depois revisado e discutido por mim, junto com o aluno, dizendo o que o aluno espera daquela interação, daquela experiência e quais são as metas de curto, médio e longo prazo de cada aluno. Assim, com uma comunicação aberta e colocada no papel, não é que fica perfeito, mas fica mais fácil entender qual é o perfil de cada um e quais são as expectativas mútuas. E aí a gente consegue afinar essa corda de uma forma mais eficiente. Massa. Eu coloco aqui um comentário da Regina Alonso que eu achei interessante, né? Um mentor pontual seria o mestre dos magos, né? Foi uma Exatamente, perfeito. Né? O mestre dos magos, na verdade, tem muitas figuras de orientador acadêmico que são que nem o mestre dos magos, né? Você está lá mesmo fazendo um negócio, daí aquele professor aparece, você fala assim: professor, esse teste estatístico que eu fiz aqui está certo? Daí ele fala: não, está errado. Daí você olha para trás e sumiu a pessoa, né? Exatamente. E aproveito para mandar aí um beijo para a Regina, para mandar um beijo também para o João, meu filho, que está aí junto com a Regina assistindo. Ó, João, papai te ama, um beijo. Beijo para a Regina. Muito bom. O professor Yuri Rocha, da USP, né, meu orientador, fala: professor Marcos, poderia comentar mais sobre a relação mestre e discípulo? Então, Yuri, eu gosto muito de usar essa imagem do mestre e do discípulo, porque o fato é que a gente sabe que a relação entre orientador e aluno na academia é muito complicada às vezes. É uma relação que tende a catástrofe em muitos casos, né? A relação difícil. Na verdade, qualquer relação humana é difícil. Entre duas pessoas é difícil. Só que qualquer relação humana que envolve hierarquia de poder, envolve trabalho, fica mais difícil ainda. E é o caso da academia. Então, os alunos e os professores ficam confusos. O que é um orientador? Orientador é um professor? Não, não é um professor. Orientador é um patrão, que nem um patrão de uma empresa? Não, não é um patrão de uma empresa também. Qual é a figura que mais se aproxima de um orientador, né? Um orientador de um jovem cientista? É um mestre de ofício. A gente pensar nas guildas da Idade Média e pensar, você tem a corporação de ofício que era composta por mestres e aprendizes. Então, um aluno de TCC, de IC, um aluno de mestrado, doutorado, é um aprendiz, na verdade. Ele já está exercendo a profissão ali na prática, está produzindo, mas ainda está aprendendo a fazer a profissão enquanto produz. Então, a sua figura como professor acaba sendo de um mestre de ofício. Por isso que eu tento, pelo menos no meu laboratório, estabelecer uma relação que não é de professor e nem de patrão, e muito menos de pai. Quem fala que aluno é que nem filho, eu acho que ou está tratando aluno errado, ou está tratando o filho errado. Aluno não é filho, aluno não é empregado, e aluno não é igual aluno de disciplina, né? O orientando não é aluno de disciplina. Então, ó, professor não é... O orientador não é professor, não é patrão, não é pai, não é terapeuta e não é professor também. A gente é um mestre de ofício. A gente tem que ensinar uma profissão para alguém de uma forma muito pessoal, muito intensiva e muito demorada também. Por isso que eu gosto dessa figura. Perfeito, perfeito, muito bacana. Tem uma fala aqui
do Kaique Lima, que eu achei interessante e eu acho que se aplica a várias outras coisas, né? O Kaique, ele é aluno de engenharia elétrica da UFSCar. Um abraço e obrigado, Kaique, por nos acompanhar nessa noite, né? E ele pergunta o seguinte: é saudável estar em uma fase e já ir vislumbrando a próxima? Ele está no primeiro semestre do mestrado e já está pensando no doutorado. Acho que essa pergunta se aplica para quem está fazendo o IC e pensando já no mestrado. É saudável? Então, Kaique, existe um equilíbrio muito tênue, uma linha muito tênue que separa o sonho da fantasia. Como é que é essa linha que separa o sonho da fantasia? Você pensar na próxima fase pode ser saudável se você pensar na próxima fase como o seu sonho. Você fala, não, eu tenho uma meta lá de longo prazo, e para eu chegar nessa minha meta de longo prazo, eu preciso cumprir metas de curto e de médio prazo primeiro. É uma jornada com etapas, né, que eu vou cumprindo até chegar onde eu quero chegar. Aí, se você pensar na próxima fase com essa mentalidade, isso é saudável, porque te ajuda a planejar e te ajuda a saber quais oportunidades te colocam mais perto do sonho ou mais longe do sonho. Como é que isso pode não se tornar saudável? A partir do momento em que você começa a não viver mais no presente, em que você vive no futuro. Eu conheço muitas pessoas que, por ansiedade, acabam vivendo no futuro. Elas nunca estão saboreando, vivendo aquele momento presente que elas estão vivendo. Elas estão sempre com a cabeça lá no futuro, pensando no que ainda vão fazer. E aí elas nunca fazem direito o que elas deveriam estar fazendo naquele momento. Da mesma forma, não é saudável você viver no passado também. O passado, o excesso de passado gera depressão e o excesso de futuro gera ansiedade nas pessoas. Então é muito importante a gente viver no presente, mas a gente ter sonhos e pensar nesses sonhos nas próximas etapas como metas, mas a gente viver intensamente cada momento. Se você está escrevendo um artigo, o mundo é aquele artigo naquele momento. Se você está lá no R ou no Python analisando dados, o mundo é aquele código que você está escrevendo. Se você está no campo coletando dados, não existe mais nada no mundo inteiro além daquele morcego que você está tirando da rede de neblina. Então, viva no presente, mas sonhe com o seu futuro. Legal, é isso mesmo. Acho que isso se aplica a todas as fases, né? E a todos os estudantes. Muito importante. Maiara Neves, ela coloca uma pergunta, eu vou fazer aqui uma reinterpretação da pergunta dela. Nesse momento complicado, acho que no sentido de pandemia, de escassez de recurso, né? Viver o luto. O que seria melhor, né? Viver o luto, tentar várias possibilidades ou aceitar qualquer chance para não sair do ciclo? Então, Maiara, isso também requer uma reflexão muito profunda e os detalhes dessa pergunta, só quem pode responder é você mesma, você olhando para dentro de você e ouvindo sua voz interior. Porque, de novo, se a gente pensar no nosso sonho, né? Qual é o meu sonho? O que eu quero fazer com a minha vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Para você atingir o seu sonho, você tem etapas, né? Você tem metas de médio, curto e longo prazo que precisam ser cumpridas. Você pode fazer esse planejamento e, de repente, chega uma pandemia e bagunça o seu planejamento todo. O que é importante no momento de crise mundial como a gente está vivendo? É uma crise sanitária, econômica, política, social, ambiental. Você precisa exercitar primeiro, além do luto, o desapego. Ou seja, perceber que algumas coisas que você planejou e que você queria não vão se concretizar. Todos nós estamos perdendo metas, perdendo projetos, e muitos de nós estão perdendo entes queridos também, né? E muitos de nós estão perdendo a própria saúde. Tem gente que está se recuperando da doença, mas ficando com sequelas, né? E a gente só agora está começando a entender as sequelas dessa doença também, né? E então, o ponto é, para sobreviver com saúde física e mental desse desafio que está todo mundo enfrentando agora, é preciso se desapegar, entender que algumas coisas a gente perdeu, que a gente vai perder coisas, vai perder metas e vai perder pessoas também. Viver esses momentos de luto a cada perda que a gente tem, desde as menores até as maiores, e na hora de enxergar as outras possibilidades, de novo, quando você perde muitas coisas, você tem que realinhar a sua mente com o seu sonho, com o que você quer no longo prazo. Toda crise passa um dia, crises são cíclicas. Então você, ao invés de pegar qualquer
possibilidade que for aparecendo, você precisa continuar tendo a mentalidade de pensar quais possibilidades e oportunidades te deixam mais perto do seu sonho e quais te afastam do seu sonho. Então, você vai ter que achar um equilíbrio que não é trivial, que não é fácil, entre o desapego e estar aberta a novas oportunidades. Legal. Tivemos aqui, bem, o Luiz Falcão te responde, né? Que é muito bom falar com você. Espero, né? Tomara que vocês se encontrem aí em breve, né? Seu amigo Luiz Falcão. Eu tenho uma pergunta aqui do Enoque Filho. Obrigado, Enoque, pela pergunta. É uma pergunta que eu também faria aí no decorrer da nossa conversa, que é: professor, algumas pessoas acabam caindo em uma situação de assédio moral generalizado. Tem algum conselho sobre isso para os aprendizes, em relação a assédio moral, né? Nessa relação aí? Olha, Enoque, isso aí talvez seja um dos problemas mais terríveis que a gente tem na academia. A academia tem um problema muito grave de toxicidade. Ela, infelizmente, apesar da ciência ser uma cultura humana muito bela, muito estimulante, muito instigante e importante, a academia em si pode muitas vezes ser um ambiente tóxico. E o assédio moral acontece, infelizmente, e é muito mais comum do que deveria ser. Isso tem sido cada vez mais discutido e mais abertamente, e eu te garanto que nós, professores, estamos pensando junto com alunos e técnicos em soluções. Mas tá difícil encontrar soluções. O que eu digo para os aprendizes? Muitas vezes, aliás, na vida como um todo, não só na carreira, a gente precisa saber poupar a nossa energia. A gente tem que saber que lutas vale a pena lutar e que lutas não vale a pena lutar. Porque se a gente luta toda luta que aparece, a gente não tem energia depois para as lutas que realmente importam para a gente. Mas, então eu digo assim, toda vez que você passar por situações de assédio, tente pensar o quão leve ou quão pesado foi aquele assédio, o quanto aquilo te fez mal ou não te fez mal, tanto psicologicamente quanto profissionalmente. Quando você passar por situações em que você achar que aquilo ali é intolerável, que você não pode engolir aquilo, e engolir alguns sapos faz parte da vida adulta, infelizmente, mas se tiver algum sapo que for grande demais para você engolir, aquilo te fizer mal demais, eu recomendo não abaixe a sua cabeça. Denuncie. Eu acho que quando um assédio moral se torna um assédio moral clássico, aquela coisa repetitiva, sabe, que fica impregnada, que é a mesma pessoa perseguindo a outra, fazendo um bullying, né? Só que o que diferencia o bullying do assédio é que o bullying é horizontal e o assédio é de cima para baixo, né? O assédio implica uma diferença de hierarquia na organização que você está. Quando você tiver numa situação de assédio moral clássico, né, qualificado, não aceite, faça denúncias nos canais adequados da universidade. Eu acho que o que muitos alunos acabam fazendo, que é desabafar em rede social, é a pior coisa que você pode fazer. Procure os canais, procure professores em que você confia e tente levar essa questão para uma investigação, né, para um julgamento. Mas assim, o equilíbrio disso é muito difícil, porque se por um lado a vida adulta envolve engolir alguns sapos, tem sapos que a gente não precisa e não deve engolir. E só você sabe qual é o seu limite. O limite não é igual para todo mundo, o limite é para cada um, depende da sua história de vida, de como você se sente e o quanto aquele assédio ou aquela brincadeira, aquela coisa mal colocada está te prejudicando. E isso é muito, às vezes é muito pesado de novo, para quem vem de favela, para quem vem de periferia, para quem vem do interior, para quem é preto ou pardo também. O assédio pode ser muito pesado às vezes, porque as universidades, elas ainda são ambientes muito elitizados. São ambientes em que você tem muito racismo e muito classismo. E naturalizado, muitas vezes. Então, eu digo isso, não abaixe a sua cabeça, saiba engolir sapos em algumas situações, mas quando o sapo for grande demais, busque os seus direitos e busque os canais de denúncia e investigação adequados. Perfeito. É um tema delicado, mas um tema que a gente tem que realmente conversar, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui. Agradeço ao Jackson, conheço o Jackson Brito, que bom que ele está por aqui acompanhando a gente. Ele fala assim: professor Marco,
quais os mecanismos ou políticas a ciência brasileira pode ou poderia oferecer para tornar a jornada do cientista menos penosa, já que as bolsas estão cada vez mais escassas? Olha, Jackson, eu acho que isso envolve dois lados diferentes que a gente pode ver. Por um lado, a carreira para você se tornar um cientista profissional, seja na academia ou na indústria também, é uma carreira dura. Ela sempre foi e ela sempre vai ser uma carreira dura. Por quê? Porque é uma carreira com poucas vagas para muitas pessoas interessadas. Você conseguir trabalhar como cientista profissional é um enorme privilégio. É um privilégio que é um excelente investimento para a sociedade, mas é um privilégio. Então, muita gente quer trabalhar. Você ter a liberdade de estudar o que você quiser, de passar a sua vida estudando, né? O seu trabalho é estudar. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, ela vai ser sempre dura, porque tem muita gente interessada e sempre tem menos oportunidades do que gente interessada. Não tem jeito. O que ela não precisa ser é tóxica. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais na ciência brasileira é diminuir a toxicidade da carreira. Ela é dura, sempre vai ser, mas ela não precisa ser tóxica. Outra coisa mais prática que a gente pode fazer, na verdade, isso é uma discussão que eu sempre tenho com meus colegas em vários programas de pós-graduação, várias universidades, que a gente precisa acabar com a mentalidade de que pós-graduação é só para formar cientista profissional. Não é, gente. Pós-graduação é para dar uma formação científica profunda para as pessoas. Essa formação pode servir em outras carreiras, e não só na ciência profissional, seja na universidade ou fora dela. Por quê? Porque na pós-graduação a gente ensina várias habilidades que são perfeitamente transferíveis para outras carreiras. A gente ensina a pensar de forma lógica, a argumentar de forma lógica, a gente ensina a formular perguntas e definir problemas de forma tratável, né? Você trabalhar um problema até que ele fique tratável e a pergunta fique respondível. Você ensina a pessoa a coletar dados, a ligar ideias com dados, a fazer interpretação de dados, a fazer análise de dados, a se comunicar de forma escrita, a se comunicar de forma oral. Essas são habilidades sensacionais que podem ser usadas em um monte de outras carreiras. Então, eu acho que para a gente diminuir aí o sofrimento pelo qual muitos jovens cientistas estão passando, eu acho assim, e acredito nisso piamente, que a gente precisa reformular os nossos programas de pós-graduação para eles terem uma visão menos estreita e começarem a enxergar a realidade de que não cabe todo mundo na academia, e melhor, nem todo mundo quer ir para a academia, mas que o treinamento científico é essencial para a sociedade e serve para um monte de coisas. Isso aí. Um comentário aqui, né, da Kayla Almeida, que é a nossa estudante aqui do BCA, né? Trabalhar com o que você gosta é outro sabor, né? A vontade é outro, o entusiasmo é outro. Eu acho que reflete perfeitamente isso tudo que a gente está comentando aqui. Eu vou, antes de que surjam algumas outras perguntas aqui, eu queria fazer duas perguntas, talvez um pouco direcionadas, né? Não sei se alguém mais vai perguntar alguma coisa também. A primeira delas seria assim: qual o seu conselho, professor Marco Mello, assim, para quem almeja, para quem pensa em seguir a carreira acadêmica, focado nos estudantes de graduação, aqueles que têm essa vontade, mas que muitas vezes pensam assim: mas isso não é para mim, eu não vou ter a capacidade de chegar e de atingir, de repente, né, esse objetivo. Qual que é o seu conselho para essas pessoas? O meu conselho para essas pessoas é, primeiro, faça uma reflexão e tentem descobrir o que vocês querem da vida de vocês. Se vocês chegarem à conclusão que o que vocês querem é fazer ciência de forma profissional e viver da ciência, aí o segundo passo é procurem um mentor. Eu acho que é uma carreira muito complicada, com muitos desafios e oportunidades, muitos meandros, né, e caminhos que vão se bifurcando e ramificando. Então, é essencial vocês colarem em algum professor, uma professora, pesquisador, pesquisadora mais experiente e conversar com essas pessoas, sabe? Poxa, o que eu faço? Qual caminho eu posso seguir? Porque as oportunidades mudam um pouco também, dependendo de qual cidade, estado você está, qual região você está. Se você for uma pessoa que tem maior facilidade para sair da sua zona de conforto, você pode começar a pensar em escala nacional, em escala internacional também. Mas, de novo, dependendo do background cultural, da bagagem cultural que a sua família te deu,
existem possibilidades que você nem sabe que existem, na verdade, né? Então, conversar com quem já está dentro do sistema é fundamental, primeiro, para descobrir as oportunidades e saber o que você pode aproveitar disso. E nesse gancho, qual que seria a mensagem que você deixaria para os colegas docentes? Como a gente docente pode tentar motivar mais os alunos e tentar trazê-los mais para essa jornada? Olha, eu acho que, primeiramente, como docentes, a gente que já está dentro da máquina, a gente que tem cargo burocrático, né, em conselhos, em câmaras, em congregações, em comissões, a primeira coisa é a gente ter que parar de inventar sarna para se coçar. A gente precisa parar de desperdiçar tempo com burocracia e com comissões e comitês infinitos. E a gente precisa gastar mais do nosso tempo, uma coisa que a gente faz muito pouco, conversando com os jovens estudantes sobre a carreira. A gente conversa muito sobre a ciência em si, né? Cada um conversa sobre a sua ciência. A biologia, a química, a geografia, a física, a sociologia, a história. Fica falando sobre os aspectos técnicos, as habilidades ali daquela carreira e tudo mais. Só que a gente quase não conversa nas ciências naturais sobre a carreira em si, né? Tanto a carreira acadêmica quanto outras possibilidades. Então, a minha sugestão para os colegas professores e professoras é: gente, vamos conversar mais com os alunos, não só os alunos do nosso laboratório, mas todos os alunos da graduação, sobre a carreira também. Na verdade, vamos criar treinamento de carreira. Se você vai numa faculdade de administração, uma faculdade de economia, uma faculdade de direito, eles têm treinamento de carreira. Tem até treinamento de marketing pessoal, por exemplo, treinamento para fazer um currículo decente. E a gente não dá isso nas ciências naturais. Então, minha sugestão é essa: vamos investir mais no treinamento de carreira, não só no treinamento daquela ciência específica. Perfeito, perfeito. Nós não temos ali mais nenhuma pergunta no chat. Eu quero te agradecer de novo por ter vindo, por ter, nossa, topado fazer essa live com a gente, foi sensacional. E eu quero te pedir para deixar aí sua mensagem final para quem está nos ouvindo também, a gente encerrar. Gustavo, como mensagem final, eu posso mostrar um outro slide? Pode, claro. Que é um slide bônus aqui. Eu acho que ele fica mais fácil para ilustrar a minha mensagem final para a galera. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Tá. Você está vendo aí minha tela inteira agora? Agora sim. Então, pessoal, qual é a minha mensagem final para vocês aqui nesse webinar, nessa live? Eu quero falar para vocês sobre um conceito criado pela sociedade lá de Okinawa, no Japão, chamado Ikigai. Tem a ver com uma pergunta que uma das estudantes fez agora há pouco também, né? Sobre como saber se é ciência para você, né? Como buscar essa carreira. Eu quero ajudar vocês naquela parte da introspecção e da reflexão sobre o que vocês querem. O que é o Ikigai, gente? É a razão pela qual você levanta de manhã, a razão que te faz sair da cama de manhã e trabalhar. O Ikigai é a interseção entre aquilo que você faz bem, aquilo que você ama, aquilo que te pagam para fazer e aquilo de que o mundo precisa. A maioria das pessoas está nas interseções menores dessas coisas. Por exemplo, se você faz uma coisa bem e alguém te paga para fazer, aquilo é a sua vocação. Muitas vezes as pessoas nem amam aquilo que estão fazendo, mas elas têm um dom natural para aquilo e fazem, ganham dinheiro, sustentam a família perfeitamente com aquilo. Só que às vezes tem coisas que vocês amam e o mundo precisa, só que você não faz tão bem. E o mundo às vezes não está disposto a te pagar para você fazer aquilo. Aí, porque você ama aquilo e você acha que o mundo precisa daquilo, você vai transformar aquilo num voluntariado, por exemplo, né? Por outro lado, tem coisas que o mundo não precisa e que ninguém está disposto a te pagar para fazer. Mas você faz muito bem e você ama, e aquilo vai ser uma paixão na sua vida. Essa outra interseção ali. O que você pode fazer com uma paixão? Você pode transformar num hobby. Alguma coisa que você faz fora das suas horas de trabalho oficiais. E por outro lado, se alguém te paga para fazer alguma coisa e o mundo precisa daquilo, aquilo acaba se tornando a sua profissão. Só que as pessoas que conseguem se realizar na vida e ter uma vida plena, uma vida que você fala, poxa, eu posso morrer hoje que a minha vida valeu a pena, são as pessoas que conseguem ficar na interseção dessas quatro coisas. São as pessoas que descobrem o próprio Ikigai. Então, façam uma reflexão sobre isso e pensem,
O que faz vocês levantarem da cama de manhã todo dia? Ótimo, perfeito. E é com essa mensagem que eu quero agradecer a todos pela presença. Foi, né, o professor Marco Mello, foi sensacional, como já era de se esperar. Agradeço a todos que tiveram com a gente aqui, todos os estudantes, todos os profissionais, né, pessoal de outros estados. É muito bom tê-los conosco. Espero que retornem em outras lives, né, e deixo meu boa noite, um bom resto de semana para vocês. Fiquem bem, cuidem-se e nos vemos em breve aqui pelo canal do GECAM. Tá bom? Um abraço, gente. Boa noite, Obrigadão pessoal. aí. Obrigado. Valeu, até mais.